Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Então, por favor, me ajude a receber com forte aplauso o pastor Paul Lobeiro. Good evening, church. It's good to be with you here tonight. Boa noite, igreja. É tão bom estar convosco aqui nesta noite. I'd like to thank you for the opportunity to be able to E speak quero-vos and share the agradecer a word oportunidade de compartilhar a palavra with you tonight. convosco nesta noite. I know there's men on the front row here that could preach Eu better sei than I que há can. homens aqui na frente que podem pregar bem So I melhor do thank que you eu. too for allowing me to have this Então, moment muito obrigado por ter este to share momento what God put on my e de heart. compartilhar convosco aquilo que Deus tem posto no meu coração. Begin to think Eu quero que vocês comecem a pensar about the vision sobre a visão that God gave you. que Deus te deu. Think about the vision Pense sobre a visão that God gave you. de que Deus te deu. I know you know what I'm talking about Eu sei que você sabe o que eu estou falando, because it was between you and God. porque foi entre você e Deus. He showed you. Ele te mostrou. He showed you where you were supposed to go. Ele te mostrou aonde você teria Who que you se were supposed to dirigir, be. quem você teria que ser, What you were supposed to do. aquilo que você tem que fazer. He showed you. Ele te mostrou isso. Come on, just think about it right now. Pense agora Some of mesmo. you might have to think way back. Alguns de vós terão que pensar lá bem atrás. Aleluia. Tonight, Esta noite I want to speak to you eu quero falar com você concerning vision. o que é acerca da visão. I believe God gave me a word specifically tonight for this Eu for creio this que meeting. Deus me deu uma palavra específica para esta And if I didn't noite. believe that, I wouldn't speak it. Eu creio que não teria que falá-la. We'd pray, we'd sing, we'd do anything. Nós oramos, nós cantamos, fazemos qualquer coisa. But I believe I have a word of God Mas eu sei que tenho uma palavra From de Deus, that 2014, que 2014, you know, we're in the beginning of 2014. embora nós estejamos no princípio de 2014, This year este ano is the year é o ano that God's children que os filhos de Deus begin to dream again. vão começar a sonhar novamente. This year Este ano is the year é o ano that God's children que os filhos de Deus begin to dream vão again. começar a sonhar novamente. Look at me, look at me, look at me, Olha look at para me, mim. look at me, look at me. Now you know 2013. Vocês sabem, conhecem We were o all ano just trying to make it 2013. through. Nós meramente passámos por este bills. ano, pagámos as nossas contas Make it to the end of the year. e chegámos até ao fim do ano. But I feel in my spirit that Mas eu sinto no meu espírito this year que este ano we're going to begin to dream nós vamos again. começar a sonhar novamente. Hey, it's not a dream just to pay your bills and exist. Não é um sonho apenas por existirmos ou That's pagar not a as contas. dream. That's Não not é a um sonho. vision. Não é uma decisão. God Não é uma doesn't visão. tell you stay the same for your whole entire. God, that's not God. Deus não diz isto. Você tem que permanecer onde você está. Isto não é God gives you a Deus. vision, Deus te dá uma visão. and He wants us to reach out for it, E Ele quer que nós alcancemos Grab esta hold visão. of it. Seguremos ela. like a dog with a bone, Tal e qual como um cachorro segura um osso. and not let it go. E não larga de jeito nenhum. You may be seated. Pode I don't se want to sentar. start at the end. I want to start at the beginning. Eu não quero So começar no fim, quero começar pelo princípio. I think we could slip right into it right now. Eu But sei que você pode conectar I do want to agora encourage. mesmo, I do want to encourage you from the mas eu Word. quero te encorajar na palavra. If you could just turn your Bibles to Nehemiah Vamos abrir a palavra chapter. do Senhor em Neemias, 2. capítulo 2. And while you're doing that, E enquanto vocês o there are fazem, three types of people in this room há tonight. 3 tipos de pessoas neste auditório hoje. The first type of people, O primeiro or tipo person, de pessoas, when we talk about vision, quando nós falamos acerca When we de talk visão, about dreams, quando falamos acerca de sonhos, you know, it's risky to have a vision. é um pouco arriscado It's ter uma risky to visão. have a dream. É um risco ter um sonho. I have a roof over my head. Eu tenho um telhado sobre have a a minha good cabeça, job. eu tenho um bom emprego. Why do I want to mess anything up? Por que é que eu teria que mexer com alguma coisa? There's no Mas vision. não há visão, There's no dream. não há sonho. Let's say dream from now on. Vamos dizer sonho a partir de agora. Vision is good, but people think
this kind of vision. A visão é bom, mas as pessoas pensam que é este tipo But de when we visão. say dream, we understand dream is Quando something nós falamos that acerca de um sonho, we don't nós compreendemos que é um sonho. we don't have right now. Algo que a gente não tem But we're agora dreaming mesmo. in the future Mas that nós it could chegamos no futuro que podemos ter. So the first type of person, they don't have a dream. Então o primeiro tipo de pessoas não têm um sonho. They're happy just the way they are. São felizes tal e qual como se I'm encontram. not getting out of the boat. Eu não vou sair fora I'm not going to do... rock the boat. Eu não vou andar no barco, vou remar. I'm comfortable. Eu estou confortável. And these people could never imagine E estas pessoas nunca podem imaginar things getting any better. que as coisas podem melhorar. Better or worse, Melhor ou pior, this is how I am. é assim como eu sou. And this is how I'll be. E é assim que será. A friend of mine once said, Um amigo meu if you um were dia me born disse, 50 cents, se você 50 cents, tem 50 centavos, you can never become a dollar. você nunca poderá ter um dólar. 50 cents São apenas 50 centavos. never becomes a dollar. Nunca é um dólar. Second type of person. O segundo tipo de pessoas, Second type of person had a dream from God. o segundo tipo de pessoas tem um sonho de Deus. Encounter with God. Tem um encontro com Deus. God gave them a vision of what their life could be. Deus lhe dá um sonho de como poderá ser a sua vida. Maybe businesses, Talvez em negócios, relationships, talvez em relações, ministries, talvez em ministérios. whatever it is in your life. Seja o que for na sua put that vida. in your heart. This is what you're supposed to be doing. Deus pôs no teu coração e é Yeah. isto que é suposto Yeah, tu yeah, yeah. fazeres. But what happened is that person started out real good, Mas o que acontece é que esta pessoa começa bem, but situations, mas as situações, as circumstances, circunstâncias, people from the outside, pessoas de fora, people from the inside, pessoas até de dentro, all took your dream and went like this. tomaram o teu sonho e o machucaram. That happens. Isso acontece. They don't do what they say they're going to do. Eles não fazem aquilo que dizem They que vão fazer. disappoint you. Eles te desapontam And then you say, that dream. e depois dizem, It's a fairy tale. é apenas uma história de You might as carochinha. well read a fairy tale because that dream's never going to happen to me. Você pode ser mesmo a história da carochinha, porque isto You sonho start nunca out vai real acontecer good, you comigo. start out real strong, Começou muito forte, muito bem, but the pressure's too much. mas a pressão é alta demais. And they give up on their dreams. E eles desistem destes sonhos. Now, it doesn't take a lot to find one of these people. E isto não leva muito a encontrar este tipo de pessoas. They have broken dreams. Têm sonhos quebrados. Yeah, I could have been this. Poderia ser assim, I could have done that, eu poderia ter feito aquilo, but it didn't happen. mas não aconteceu. And what happens when people have broken dreams? E o que acontece quando as pessoas têm sonhos They have broken quebrados, trust. têm uma confiança quebrada So também. they close themselves off. Então eles se fecham. And when they see somebody else with a E dream, quando veem alguém com um sonho, they'll be very happy. eles ficam felizes. But the dream inside of them is dead. Mas o sonho dentro dessas pessoas está And then the morto. third type of person, Depois o which terceiro I tipo de believe pessoas, Nehemiah is that type of que eu person, creio que Neemias era este tipo de pessoa, is the person that hears from God, é a pessoa que ouve de Deus gets it down deep into their spirit, e fica bem calcado lá and their dentro do espírito, their mindset is, e a sua mente, no matter what happens, não importa o que vai I'm acontecer, going to see the plan of God for my eu life vou ao encontro do plano de Deus para a minha come to vida reality. ser uma realidade. Look, there's nothing Não há nada, that can stop me Nada que from me being everything. nada que me poderá parar de That ser God wants me aquilo to que be. Deus quer que eu That's the seja. third type of person. Este é o terceiro tipo de You pessoa. can say what you want to Você say. pode dizer o que quiser You can dizer, do what you want to pode do. fazer o que quiser You can fazer, talk about me. pode falar You acerca can de talk mim, to me. I don't pode falar care. para mim, eu não me importa. You put an obstacle, I'm going to Você find a põe way um around obstáculo, it. eu If I vou ter can't uma go maneira around de it, I'll volta. go over it. Se eu tiver aqui de Just volta, try eu to tell me pularei. that I can't do it. Mas não me digas que eu não posso fazer. Just try to tell me I can't do it. Não experimentes dizer que eu não posso realizar It isso. will only make me want to do it even more. O Senhor, isto vai fazer com que eu ainda queira alcançar ainda mais e fazer mais. Nehemiah chapter 2. Neemias capítulo 2. There's a lot of information Há muita informação we cannot get into. e nós não podemos There's history, there's a entrar lot. nisto But what tudo. God É uma wants to história, tell you today mas aquilo que Deus te quer is that dizer this hoje year é que is este the ano year é o ano to start dreaming para again. começar a sonhar novamente. This year. Este ano. Verse 1, it came to pass in the 20th year of Artaxerxes the king, that the wine was before him, and I took up the wine. This is Nehemiah saying, I took up the wine. E Neemias dizendo, sucedeu pois no mês de Nissan, o ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho. Isto é Neemias dizendo que tomou o vinho. And I gave it to the king. E dei-o ao rei.
Okay, so now we know that Nehemiah was the cupbearer Então nós vemos que Neemias era o copeiro for the Persian king. para o rei persa. He would drink it. Ele bebia, If he didn't die, se ele não he'd morresse, give it to the king. ele dava ao rei. So needless to say, they spent a lot of time together. Então quer dizer que eles passavam muito tempo juntos. He was a very important man. Era um homem muito importante. One day, if you keep reading, I don't know if we're going to read, but it's going to take a long time, but Dia, if you keep reading, se você continuar a ler, he goes to give the cup to the king, ele chega ao ponto de entregar o copo ao rei and the king says, e o rei diz: "What's wrong with you? qual é o teu problema? Why are you so sad?" Por que é que tu estás tão triste? Now, he said he had never been sad in the king's presence before, É dito que ele nunca esteve triste diante da presença do and he rei got a little scared when this happened. e ele ficou amedrontado quando isto aconteceu. Verse 2. Verso 2. The king says, "What's wrong with your face? O rei diz: qual é o What's problema wrong do with teu your face? rosto? Are you sick? Estás tu doente? This is nothing else but a broken heart." Isto não é senão tristeza de coração. You see, what happened to Nehemiah is he ended up with a broken dream. Viu o que aconteceu com Neemias é que ele terminou com um The sonho Jews had been quebrado. captured. The Jews had been captured by the Persians Os judeus tinham sido capturados pelos persas and taken out of Jerusalem e foram levados fora de Jerusalém and scattered. e foram espalhados. Not only that, Não somente isto, but the walls of Jerusalem mas os muros de were Jerusalém, completely destroyed. eles foram completamente The destruídos. city was in ruins. A cidade estava em ruína. Understand? Compreendem? And it was good for a lot of people. A E lot of Jews, isto foi bom para muitas pessoas, muitos we'll call them judeus. Judah because they were still a nation but scattered. So we'll call them A Judah. nação de Judá, podemos chamar uma nação, mas eles Hey, estavam man. espalhados. They were living their life. E eles estavam vivendo a sua vidinha. Nehemiah lived his life. He was in the Neemias king's vivia a sua palace. vida, ele estava He had nice no palácio clothes. do rei, ele tinha boa roupa, He drank a lot of wine ele bebia apparently. muito vinho, He had the best food. ele tinha boa comida, But it wasn't okay with him. mas não estava tudo bem com ele. His heart began to dream O seu coração começou a sonhar of Jerusalem. de Jerusalém, Jerusalem. Jerusalém, Jerusalem. Jerusalém. In the morning, De manhã, the walls. In the Cântico. morning, he's thinking the ele walls. estava pensando In the sobre os evening, he's muros. thinking the walls. À noite ele pensava nos muros. Something has to be done. Alguma coisa tem que See, acontecer. he's a third type of person. Este é a terceira These are the pessoa, kind of tipo people de that when pessoa. something needs to be done, Este é o tipo de pessoa que quando algo tem que ser they don't feito, wait, eles não esperam, they just do it. eles fazem. He had a vision in his heart. Ele tinha uma visão no seu coração. When he closed his eyes, Quando ele fechava os seus olhos, he could see the walls. ele podia ver os muros. When he closed his eyes, Quando ele fechava os seus he could olhos, see the temple. ele podia ver o templo. When he closed his Quando ele eyes, fechava os seus he could olhos, see all the gates around the city ele podia ver os with their portões beautiful à volta da gates cidade and the beautiful wood. com a And he madeira could see linda. the people Ele coming podia in ver and o out. povo entrar e He sair. could see the sheep Ele going through podia the ver sheep as gate. ovelhas entrarem no seu curral. He could see the water going Ele through the podia water ver gate, a água passar. and on and on. E assim continuamente. See, when you're a person of vision, Quando você é uma pessoa When de God visão, gives you a dream, ou quando Deus te dá um sonho, you see things other people don't. você vê coisas que as outras pessoas não veem. You see things that are not Você vê coisas que não existem, as if they que are. não são, como se fossem. Amen? Amém? Amen. He had this vision. E ele teve esta He visão. had the opportunity Ele teve a oportunidade to say to the king de dizer anything. ao rei qualquer coisa. King says, "You're sad." O rei dizia: tu estás triste. He could say, "King, you know what? Ele podia dizer: sabe uma coisa, rei? A nice house would make me happy. Uma casa bonita talvez me faria A feliz. bag of gold would make me just smile all day long." A bag of gold. Um saco de ouro me faria com um sorriso o dia inteiro. But he didn't, Mas ele não disse isso. because he had a vision. Porque ele tinha uma visão. First thing he did, A primeira coisa que ele look, fez. want to look? Verse 3. O verso 3, capítulo 2. And said unto the king, "Let the king live forever. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Why should not my countenance be sad? Como não estaria triste o meu rosto? When the city, Estando a cidade, the place of my o lugar father's, dos sepulcros dos meus pais, my father's grave, os sepulcros dos meus pais, lieth in waste, assolados,
and the gates are consumed with e fire. tendo sido consumidos as suas portas a fogo. Then the king said unto me, E o rei me disse: what's the request? que me pedes agora? And like I told you, he could have asked for anything. E como eu te disse, ele podia ter pedido ao rei qualquer coisa. Look at the next couple of words. Veja as próximas This is palavras. Nehemiah. Isto é Neemias. So I prayed to the God of heaven. Então eu orei ao See, Deus when dos God gives céus. you a vision, Então quando Deus te dá uma visão, first thing that happens, you get on your knees. a primeira coisa que acontece, você First se thing. ajoelha. Primeira coisa. First thing. Primeira coisa. First thing. Primeira coisa. Because you want to know what's the next. Porque você quer saber qual é o See, segundo if you're passo. doing it in your own flesh, Quando você está fazendo a without sua hearing from carne, God, sem ouvir de you're Deus, doomed to failure. Doomed to failure. você está pronto Not a falhar. gonna happen. Nada poderá acontecer. He prayed. Ele orou. Turn to verse 11. Vamos ao verso 11. First step, prayer. O primeiro passo de oração. Verse 11. The Verse king 11. gave him complete authority. They gave him letters to go and do anything he needed Então to o do. rei lhe deu completa autoridade, lhe deu cartas para ele ir. Verse 11. Verse So he 11. went to Jerusalem. Então ele foi a Jerusalém. He prayed. Ele orou. He got the permission, Ele teve a and permissão then he went to Jerusalem. e se dirigiu a Jerusalém. Now, he had everything he needed. Ele tinha tudo o que precisava. He could have said, ladies and gentlemen, Ele podia dizer: senhores e I'm here on senhoras, behalf of the eu king. estou aqui em nome do rei. I'm in charge now. Agora eu estou encarregado de Whatever tudo. I say goes. Tudo o que eu disser acontece. Because there were people living in Jerusalem. Porque havia pessoas a viver em Jerusalém. There were a few people that came back to live there. A few Alguns Jews. voltaram, alguns judeus voltaram To para live in viver em the Jerusalém. ruins. To live in the Para ruins. viver naquelas ruínas. He could have said, okay, now you're going to serve me. Agora, tudo bem, vocês me vão servir a mim. But he didn't do that. Mas ele não fez isto. He stayed in Jerusalem 3 days. Ele ficou em Jerusalém 3 He dias. went out at night. Saiu à noite, Nobody around. sem ninguém à sua volta. No guards. Não havia guardas. Only one animal. Só um animal. The one that he rode on. Aquele animal onde ele cavalgou. And he rode around the gates of the E ele city andou à volta da cidade, dos To portões look. da cidade, para ver at what needed to be done. o que é que precisava de ser feito. It's great to have a vision. É muito bom ter uma visão. It's great to pray. É bom orar. It's great to hear the É answer. bom escutar a resposta. Oh, but you can't skip the next step. Mas você não pode pular o próximo passo. Got a plan. Tem que haver um plano. He had a plan. E ele tinha um plano. God gave him a plan. Deus lhe deu um plano. Turn to verse 17 and 18. Vamos ao verso 17 We're going a e little 18. bit fast, but Vamos andar um pouco mais we're going to rápido, slow down. mas depois nós iremos entrar num passo He devagar. surveyed what had to be done. Então ele viu, analisou o que tinha que ser feito. He felt confident. He knew what he was doing. Ele estava com a confiança daquilo que tinha que So ele he estava a gathered fazer. together the nobles, the people that owned the land. They were Jews as well. Ele se juntou, portanto, às pessoas que eram os proprietários daquelas terras, The inhabitants. os habitantes, And then I said unto them, e lhes disse a eles, verse o 17, verso 17, this is the first time é a primeira vez he shared the vision que ele compartilhou a that visão God gave him que Deus lhe deu with the people com o povo who the vision was for. a quem esta visão First time. era First para time. ser, a primeira vez. I said unto them, you see the distress that we are in. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos. How Jerusalem Que lies in Jerusalém waste, está assolada and the gates are burned with e fire. que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Come Vinde, and let us build up the wall of Jerusalem, pois reedifiquemos o that we muro de be no more a Jerusalém reproach, e não estejamos an mais embarrassment, em opróbrio, a sideshow. que não seja mais algo de lado. The nations are laughing because As nações se estão rindo, our zombando, city is porque a destroyed, nossa cidade está our enemies destruída. have burned the Os gates, nossos inimigos têm queimado os portais and we're in embarrassment. e nós estamos aqui em This is a vergonha. distress. Isto é um problema grande. A vision was presented. Uma visão foi apresentada Verse 18. e o verso Then I 18. told them of the hand of God which was good upon me, Então lhes declarei como a mão do Senhor lhe fora as also favorável, the king word that he had spoken unto me. como também as palavras do rei que And lhe listen to tinha what the dito. people said. E olha o que o povo disse. And they said, Então disseram, let us rise up levantemo-nos and build. e edifiquemos. Let us rise up E levantemo-nos and build. e edifiquemos. Let us rise up. Levantemo-nos And build. e edifiquemos. If you have a vision from God, Quando você tem uma visão de Deus, hallelujah. If you have a vision from God, quando você tem uma visão de Deus, something that you're passionate about, alguma coisa que você tem paixão. if you, let's stop there for 1 minute. Vamos parar aqui por Now um we're going to have a minuto. commercial.
Agora vamos ter Everybody's very um reclame, um comercial. Vamos ter um comercial agora. If you want to stand out Quando você se quer aparecer from the crowd, no meio da multidão, look, whether it's work, seja entre trabalho, whether it's church or ministry, seja igreja ou ministério, or even if you're walking down the street, you want to stand out, ou até ir pela rua abaixo, You wanna você be- quer you wanna be aparecer, attractive? você quer ser uma atração, have passion. Have passion. você tem que ter paixão. Have passion. Você tem que ter paixão. Have determination. Tem que ter determinação. Walk like Ande, caminhe, you know where you're going. você sabe para onde vai. You know? If you walk, Se você anda, just by walking like you know where you're going, só por andar, sabendo para people onde will vai, follow you. as pessoas se seguem. but if you walk like Mas this, quando você anda à deriva, não é? nobody's going to follow you. Ninguém te vai seguir. Passion will separate you. A paixão Now, te vai separar. God's children Os filhos should de be the Deus most passionate people teriam on the que- planet Earth. Teriam que ser as pessoas mais Do you apaixonadas no understand that planeta we have Terra. the Holy Compreende? Ghost inside of us? Nós temos tudo dentro de nós. We should be passionate people. Nós deveríamos ser pessoas Determined people. apaixonadas, The determinadas. God of heaven and earth is working on your behalf Porque o, for Deus your do, favor. porque o Deus do céu e da terra está trabalhando em teu lugar e There's a teu no favor. reason to walk like you don't know where you're going. Não andar por aí There's no sem saber reason para to onde vai. lack passion. Tem que ter muita coisa de There's paixão no em si. reason to not be determined Não há razão para você não ser determinado to do e everything fazer tudo that God has called you to que do. Deus te chamou a fazer. There's Tens que fazer. nothing Não há that can nada, stop the believer of God. nada Nothing. parará o crente de receber de Deus. That was your commercial. Este foi apenas o vosso comercial. The people said, let povo us disse, rise up vamos nos and levantar build. e vamos Your edificar. anointing, your vision, your determination, and your passion will attract people to help you get the work done. O teu sonho, a tua determinação, a tua paixão vai atrair as pessoas para que tudo se possa If you've construir. been doing it on your own, you've been doing it wrong. Se você está fazendo isto sozinho, You don't está have enough fazendo passion. errado. Você não tem You paixão. don't have enough Você determination. não tem determinação Because if you suficiente. did, Porque se você o fez, people would go with you. as pessoas iriam And they caminhar won't even know consigo. why, but they're going to go with you. Você não sabe porquê, mas as pessoas podem God will caminhar send consigo. people to you. As pessoas, Deus enviará estas pessoas a ti. Now, we're family here. Nós somos família, I believe né? this is my Brazilian father here. Aqui é o meu pai brasileiro. You have not lived until you tasted his cooking. Você ainda não sabe o que é viver sem ter provado a Pastor sua Leo is a cozinha. pastor. He's a man of God, and I don't mean any disrespect, but I believe he's like a brother to me. Eu creio que o pastor I have Leonardo é Leo como se here, fosse um another irmão Leo, para mim. who's another brother to me with his Outro baby. So, Leonardo é como se fosse I mean, outro I could irmão burst para out in mim. tears right now. I have my mother here, Eu tenho a minha mãe aqui. Eu posso começar a chorar agora mesmo. so I can just say one thing, right? Então eu posso dizer uma coisa, certo? When I was praying about this meeting, Quando eu estava orando acerca desta I've reunião, never done this before. eu nunca fiz isto antes. God was talking to me about a woman here Deus estava falando comigo That acerca wants to de uma start- mulher aqui that wants to start a daycare. que quer começar um infantário. It was a dream. Isto foi um sonho, It was a vision. foi uma visão And I can't get it out of my head. e isto não sai da minha mente. So I have to say it and then Então- I'm free. Então eu tenho de dizer, depois eu me vou But sentir whatever livre. happens to your dream, O que acontece com o teu sonho, forget it. esquece. Just forget it. Esquece. Because 2014 Porque 2014 is the year for you to dream again. é o ano para tu começares a sonhar And novamente. not only E dream, não somente sonhar, but see it with your mas eyes. ver com os teus olhos. No more dream, Não mais sonho, reality. mas realidade agora. Okay, so the people say, we're going to go with you, we're going to do it. They Então strengthened their o povo hands. disse, nós vamos ir contigo, nós vamos estar contigo. He attracted the men and Eles se women. encorajaram, atraíram with his toda a maneira de passion. viver com a sua paixão. He had a plan. Ele tinha um plano, Chapter 3, verse 5. o capítulo 3, verso 5. Now, chapter 3 is the story of all the families building. O capítulo 3 é uma história building acerca the de wall. todas as famílias que estão agora construindo os muros. 4.5 miles 4 milhas e meia de construção, of walls. de paredes, de muros. And the plan of Nehemiah E o plano de was Neemias to let each family era para que cada família build the wall right where their house was. construísse este muro onde se encontrava a sua That's a residência, a good sua plan, casa. right? Because you want the wall to be strong by your house. So E it's a isto, pretty good isto é plan. correto, porque você quer que o muro seja bem forte perto da sua casa, não é verdade? And this chapter is all the names of the people that did E what este they did. capítulo nos relata acerca do que é que as pessoas fizeram. Verse 5. Verso 5.
they're telling him, and next to them, E ao seu lado, this family built the wall. esta And next to família them, construiu this family muro. built the wall. E ao lado dessa Then we família, outra get família to levantou chapter 5, muro. E depois vamos ao and capítulo it says, 5. next to them, E ao lado deles, verse 5, verso 5, I'm messing him up. capítulo Verse 5, 3, yes. And next to them, e ao seu lado, the Techites repaired, repararam os ticoitas, but their nobles porém os seus nobres repaired not. não meteram. Look, this is a whole chapter dedicated to the people that helped rebuild that Isto wall. é um capítulo dedicado àquelas pessoas que ajudaram a You would construir think os that seus they would muros. just skip over these nobles, the landowners, Você poderá pensar que eles talvez iriam pular sobre estes pessoas, estes nobres que possuíam aquelas terras, that didn't want to get their hands dirty. que eles não queriam sujar as suas mãos. Look, dream building Mas sabe, sonhar is dirty business. sonhar um sonho, Dirty business. Dream building your dream, construir o teu sonho às vezes pode It ser can um be negócio dirty sujo, business. pode ser um negócio sujo às and vezes. not everyone E nem todos is willing to get dirty. se querem sujar. All of a sudden, you turn around and De repente você se vira, wasn't he following me? Where'd he go? mas onde é que está aquele que me seguia? Para onde é que ele foi? And then wait a minute, where did she go? Mas para onde é que ela foi? Simple, É muito simples. simple. They weren't ready to get their hands dirty. Simples. As pessoas não estavam prontas para sujar as suas mãos. Where you're going, Aonde você vai? serious stuff. Isto Where you're going? é sério. Para onde você vai? Not everybody can go. Nem todos querem ir, podem ir. They're not bad people. Não são pessoas más. They're not bad people. Não são pessoas más. They're just not ready. Somente não estão prontas. They're just not ready. Não estão prontas. Dirty business. E isto é um negócio sujo, feio. Not only is not everyone going to follow you, Não somente nem todos te vão seguir, but they're not going to understand. mas também não vão what God is entender doing in your o que é life. que Deus está fazendo na tua vida. So he had the burden, Então ele tinha este The fardo, passion. esta paixão, the vision. a visão, He had everything he needed, tudo aquilo que ele necessitava. but he also had opposition. Mas ele também tinha Okay. oposição. And now this is where a lot of people jump off the boat E aqui é onde muitas pessoas pulam fora do barco and they're swimming for shore. e começam a nadar até Now you para a have terra. you have to remember that Nehemiah could have went back to the king's E palace, você tem que se lembrar de uma coisa, que Neemias podia muito bem voltar para o palácio do eating rei the king's food, e comer da comida do drinking rei, the king's beber wine, o vinho do listening rei, to the music of the escutar a king. música do rei. But just because he had opposition Mas só porque ele tinha oposição didn't make him quit. não fez com que ele desistisse. He would rather have Antes ele queria the vision of God come ter a alive in visão his de life Deus ser viva na than sua have all the vida pleasures of the king's do que os palace. prazeres lá no palácio do He rei. would rather have God Antes queria ele ter than Deus anything do que the king could give him. aquilo que o rei lhe poderia dar. Chapter 4. Capítulo 4. No, it's just like a race through the Bible. Isto Sorry é uma about that. corrida através da Bíblia. Verse 4. Verso 4, capítulo 4. No, I'm sorry. Chapter 4, verse 1. Capítulo 4, verso 1. But it came to pass that when Sanballat heard that we built the wall, E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, he was mad. e was mad. ardeu em ira. He was mad. Ele ficou louco And he took it personal. e se indignou muito. And he mocked the Jews. E escarneceu He dos mocked, judeus. he mocked Escarneceu them. dos judeus. He made fun of them. Ele fez pouco dos judeus. And he spoke before his brethren, E falou diante dos seus irmãos, the other leaders, os outros líderes and the armies, e dos exércitos, and said, what do these feeble Jews e disse: que fazem estes fracos judeus? think Permitir-se-lhes they will do? a isto. Will they build the wall? Vão eles reedificar o muro? Will they sacrifice? Vão eles sacrificar? Baloney. Isto é apenas meramente nada. Will they make an end in a day? Será que eles vão fazer isto o fim do dia? Will they revive the stones out of the heaps of rubbish which are burned? Será que eles vão edificar os muros dos montes de lixo que estão queimando? Now Tobiah said, E disse a Tobias: even if they build it, mesmo que eles edifiquem, a small fox vindo uma raposa could go up the wall, que irá subir o and the muro whole thing would fall down. e ela facilmente Okay, pode derribar. not exactly a cheerleader, huh? Não somente um líder de You know, composição, not exactly trying to não help you. alguém que estaria ali, alguém para ajudar, Quite the opposite. mas era bem o oposto.
When you bring your vision, Quando você traz a sua visão, now I'm believing that some of you are going to have a vision, had a vision, No. that this year you're going to embrace your vision. não crendo esta visão, na visão que você poderá ter, mas que este ano você irá abraçar esta visão. And I don't want you to be surprised E eu não quero que você fique surpreso when the devil, quando o inimigo, o diabo, oh yeah, I said devil. o diabo, I said devil. eu disse diabo, There are people, há pessoas. there was a person, it didn't say the devil said that. Eu não disse que o diabo disse But I said aquilo, the devil. mas eu disse o diabo. When the devil tries this trick to get you to doubt. Quando o diabo entra com esta manobra de te pôr uma dúvida. You know, I stood in this room not that long ago in a snowstorm. Ainda não há muito tempo eu estive aqui neste auditório And I quando said, caiu uma grande doubt, nevada. if faith activates God, E eu disse, se a fé ativa Deus, doubt stops all production. a dúvida para com toda a produção. First trick A primeira manobra of the devil, do diabo, there is a devil, people. eu quero vos dizer que Nobody há um wants to say diabo devil anymore. e ninguém quer ver mais o They want to diabo. say Quer grace, dizer diabo, querem dizer graça. sometimes Jesus. Às vezes dizem Jesus. But if there was not a devil, Mas se não houvesse um we wouldn't diabo, need any of that. você não iria precisar nada disto. Forget it. That's another Mas time. vamos esquecer que isto é um tema para outro tempo. He tries to bring doubt. Então ele tenta trazer dúvida. For Nehemiah, he wanted him to doubt his vision Para Neemias, ele queria que ele duvidasse da and sua visão stop the work. e parar a Stop obra. the work. Parar a The obra. devil's trying to O stop the diabo work quer that God tentar is doing parar a in obra your que Deus life. está querendo He fazer na doesn't tua like vida. it Ele when não you're building gosta up. quando He você está doesn't like it construindo. when you're getting Ele não strength. gosta quando He você doesn't tem a like it força. when you're coming into Ele não agreement gosta with quando God. você He wants entra. to stop that Ele quer immediately. parar imediatamente. And the first way is to A doubt. primeira coisa é dúvida. Nehemiah, you couldn't build a wall Neemias, tu poderias ter construído o muro if you had 1,000 men. se tu tivesses 1000 homens. We burned that wall to the Nós ground. queimámos aquele muro. How do you burn a stone wall? Como é que você queima um muro de You know what's pedra? up with that wall? Sabe o que aconteceu? It was a limestone. Era um muro daquela pedra maciça. They didn't have tanks or things to go through the wall. Eles não tinham tanques nem equipamento para atravessar, cortar estes muros. So they would build fires around the wall. Então eles construíam fogos, fogueiras à volta do The muro. limestone would crack. E depois aquele muro, Become aquela brittle. pedra maciça, ela quebrava, And it would all fall down. estalava e então ela ia à ruína. How do they think Como é que eles pensavam they're going to move all of that rubbish que iriam mover todo aquele monte de lixo and build a wall? e construir um novo Now, if muro? Nehemiah wasn't part of the third group of people Se Neemias não fosse parte do terceiro grupo de pessoas that says, I know what God wants me to do, que diz, eu sei o que Deus and I quer para don't eu care if fazer, I have to cut the stones out of a mountain and bring them e here, eu não me interessa que eu tenha que That carregar wall will as pedras will da rise. montanha para construir este muro e vai ser edificado. burn it, Vamos smash queimá-lo, it, we're going to destruí-lo, build it. nós vamos construir. He couldn't doubt. He didn't want to doubt. Ele não tinha dúvida, nem queria duvidar. When you start your vision this year, Quando this você year, this começa year, a this sua year, by the end of this, visão by the este end of this ano. month, God's going to tell you what to do. No When fim- you start, first thing, devil's going to make you doubt. That guy at Faith Fellowship was nuts. No fim deste mês, quando você You começar a can't realizar do o seu it. sonho, You muita can't gente do poderá it. dizer, você é louco. You're not from the right family. Você não é da família You're not the right correta. color. Você não é a You cor don't certa. speak the right language. Você não fala a You língua don't have certa. enough money. Você não tem You don't dinheiro even know what suficiente. you're doing. Você nem sabe o que está It's a fazendo. lie. It's É mentira. the devil. É o diabo trabalhando. Just remember I told you that. Lembre-se disto que eu te falei nesta noite. 4:7, chapter 4, verse 7. Capítulo 4, verso 7. Look, they're building. Veja, eles estão construindo. They're not stopping. Eles não estão parando. And it's aggravating. E é um empecilho, é um problema. O diabo, Verse 7. o verso 7. But it came to pass E sucedeu que, that same person ouvindo aquela mesma pessoa, Sambalat, and the Arabians e os arábios, and the e Ammonites os amonitas, and the Ashdodites e os asdoditas, heard that que- the walls of Jerusalem que tanto ia crescendo were a actually reparação dos starting to muros, be rebuilt, que estavam começando a ser reconstruídos, and that the breaches, the holes in the wall, e que as rupturas que estavam began a to serem, be closed up. começaram a ser tapadas. They were very mad. Eles iraram-se, ficaram Well, it looks doidos. like O que aparenta, he didn't believe us when we said he would never do it. eles nunca creram que That guy iria acontecer. just might be crazy enough Aquele homem, eu creio que ele é tão to pull louco this off. que irá terminar com este plano, fazer com que este plano funcione.
Verse 8. O verso 8, capítulo 4. The second weapon of the enemy A segunda arma do to stop the inimigo progress of God para parar o progresso on the de Deus, vision that He gave you for His na life, visão que Ele te deu para a tua vida, and conspired e conspirar all of them together tudo junto to come para vir a and ser fight guerrear against Jerusalem contra Jerusalém and to stop the work that was being done e there. para desviarem o trabalho que estava sendo feito. First He tried doubt, Primeiro ele tentou a dúvida, now He's trying to confuse them. agora ele está tentando confundi-los. They're getting worried. Eles estão ficando agora If you keep preocupados. reading, we don't have too much time Se to do você that. continuar a ler, nós não temos muito tempo They de start fazer. getting worried. Eles começam a ficar preocupados. Verse 9. Verso 9. Nevertheless, look at the response Porém, olha a resposta of Nehemiah. de Neemias. Nevertheless, we made our prayer unto God, Porém, nós oramos ao nosso and we Deus set watch against them day and e night. pusemos uma guarda contra eles de dia Oh e de noite. yeah, you want to Sim, stop sim. the work of God in my life? Tu queres parar o trabalho de Deus na minha vida? I'm going to pray. Então eu vou orar. One prayer. Uma oração. Oh, one prayer. Only one Somente uma prayer. oração. You're Somente not uma going to oração. get me on a 24-hour prayer line. Você não vai fazer com que eu One fique orando prayer 24 horas. to Uma El oração Shaddai. ao El Shaddai. And then we're going to watch you, E nós te vamos and we're vigiar going to continue to e work. nós vamos continuar a trabalhar. If you have a dream from God, Se você quer um sonho de you Deus, have a vision from você God, tem uma visão de Deus, and if you're serious about e se it, você é sério your acerca vision disto, will be tested. a tua visão vai ser Oh, testada. it's a test. Isto é um It teste. will be tested. Isto é um There's teste. no doubt. Não há dúvida We're not on a disso. roller coaster to heaven here. Nós não estamos It's ainda not like num carrossel para o céu. it's not a Norwegian cruise to heaven. E nós não estamos num cruzeiro de Norwegian. God wants people that can get a little bit dirty Deus quer que as pessoas se sujem um pouquinho and stand up under a test. e ficarem debaixo deste And teste. Nehemiah said, no, we're going to pray E Neemias disse, não, nós vamos orar. and we'll be all right. E nós vamos ficar ok. Tudo Your bem. dream will always be tested. O teu sonho vai ser sempre testado. Verse 10, and Judah said, the strength of our bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish, so we're not able to build the wall. That's fine. Verse 11, Verse and our 11. adversary said, they shall not know neither see when we're going to come to them to slay them. Disseram, pois, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a Causing obra. the work to E cease. assim fazendo cessar a obra. Verse 14, O verso 14, verse 14. verso 14. I want to say one thing, and I'm going to try to figure out where it is here. Verse 13, let's go to 13. Vamos ao verso 13. Therefore, I set in the lower places behind the wall, Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro and up on the higher e places. nos altos. I even set the people after their families with their swords E pus ao povo pelas suas And their famílias spears, com as suas espadas e com as suas and lanças their e bows. com os seus arcos. Hold on. Problem. This is a problem. Muitos problemas aqui. What do you do with spears and O swords? que é que você faz com espadas e lanças? You're going to kill your enemy? Você vai matar o Hold seu on. inimigo? Jesus said what? Jesus disse o quê? In the Beatitudes. Qual a atitude? The Beatitudes, right? In the New Testament? As It beatitudes. said, show kindness to your Que enemies. devemos mostrar amor aos nossos Bless them inimigos. that curse you. Abençoar aqueles que te Do maldizem. good to- Faz bondade. So Christians have a hard time with this. Então, os cristãos têm um problemazinho part of nesta it. parte aqui. But guess what? Mas sabe uma coisa? Nehemiah wasn't a Christian. Neemias não era um cristão. Jesus wasn't even born. Jesus nem tinha nascido nesse He tempo. never heard the Beatitudes. Ele nem tinha escutado sobre as beatitudes. And he said E ele disse to himself, para ele mesmo, if you want to fight, se vocês querem guerrear, we're going to fight. nós vamos And guerrear. we're going to win. E nós vamos ganhar. That's what he said. Foi o que ele disse. Now we don't have swords. We're in a new covenant. Nós estamos agora num novo concerto e nós We não don't temos have bows. espadas, não temos arcos. But Mas we have the sword nós temos uma of espada God. de Deus. Hebrews chapter 4, quick, Hebreus powerful. capítulo 4, equipados, It cuts poderosos, going in, que ela and it corta cuts quando going entra out. e ela corta quando sai. We have Amém. the shield of the Spirit. Nós temos o escudo do We Espírito, have that shield that blocks every fiery Temos- dart of the enemy. temos um escudo que Our cobre weapons are todo aquilo not que nos é carnal, but atingido, they're spiritual. que não é carnal, mas é When espiritual. that devil comes knocking Quando at aquele your diabo door vem bater à tua to porta stop the work of God para in your parar life, a obra de Deus na you tua say, vida, this is the line, você diz, esta é a linha, and I
dare you to cross it. E eu te desafio Because the a work of ultrapassar. God will continue Porque in o my life. trabalho de Deus vai continuar na minha vida. Oh, somebody give the Lord a shout of Glória a praise Deus, diga right aleluia. now. Hallelujah. Amém. You know, I'm acting like I'm mad, but I'm really not. I'm Eu excited. estou agindo talvez como um louco, mas eu estou animado. 6:1. Capítulo 6, verso 1. This is a great book. The first 6 chapters deal with the wall. Os primeiros 6 capítulos And you estão could really read it like this. lidando com o muro. E você pode ler isto should bem do that. rápido. Deveria fazê-lo. And there was a great cry. Wait, we're not up to that yet. What's going on? 6:1. Don't worry, hold on. Greet your neighbor. No, I'm just kidding. So doubt, confusion, and then finally fear. Então, dúvida, confusão e finalmente temor. Now here's a confusing part of it. Aqui está a parte confusa. For those acerca of you disto. who have a dream, Para todos vós que têm who want a um dream, sonho, o que querem sonhar. I want to see 2014 a lot E better que than querem ver 2013. o 2014 bem melhor que 2013. And not only that year, not only this year, E não somente este ano, but what you're going to do this year mas o que você vai fazer is este going to ano affect generations. vai afetar as gerações vindouras. Some of you in this place Alguns de vós neste local haven't had a change in your family, ainda não tiveram uma mudança na Financially, família, financeiramente, relationship-wise, ou com relacionamento, job-wise, ou com algum emprego, for years. durante anos. But this year, Mas este ano, I'm prophesying right now. eu estou profetizando agora You're going to mesmo. receive it, Você vai receber, but this year, mas este ano, you're going to stop all that mess. você vai parar com toda esta You confusão. are going to stop all that mess Você vai parar esta confusão, by getting a vision from God. recebendo uma visão de Deus. Now, I've told you that you can expect some severe opposition Eu já vos disse que vocês irão encontrar uma oposição severa from the devil, do diabo from outside. de fora. The most confusing part of this A process parte mais confusa deste processo is when you receive opposition é quando você recebe oposição from the inside. da parte de dentro. Confusing. Confuso. People you love, As pessoas que você ama, people you know, pessoas que você conhece, people you trust, pessoas que você confia, people you thought would pessoas que você pensava que do anything. poderia For talvez you and fazer you do algo for them. por ti, aquilo que você fez por eles. It's confusing É confuso when your brethren quando os seus irmãos don't understand what's going on. não compreendem o que está acontecendo. And it happens, doesn't it? E isto They acontece, na got quiet in verdade. here because they know what I'm saying Ficou is aqui true. muito calado aqui dentro porque vocês sabem o que eu estou dizendo. 6:1, Capítulo 6, verso 1. and I mean it this time. E agora eu vou ir lá mesmo. And there was a great cry E houve um grande grito of the people do povo and of their wives e das suas mulheres against their brethren. que estavam contra seus irmãos. And instead of reading, I'm going to explain what happened. You can Em read it on vez your de own. ler, eu vou explicar o que estava acontecendo. The men Os homens were all working on the wall. estavam todos trabalhando e construindo o Remember, muro. they didn't live in Jerusalem. Lembra-se que eles não viviam em They lived Jerusalém. in Persia. They lived in the provinces Eles all viviam around. na Pérsia e nas províncias ao redor. So the wives call up, Então as mulheres chamaram, we got nothing left to eat. não há mais nada que comer. We took out a second mortgage. Nós tirámos o segundo empréstimo. There's no rice. E There's agora no beans. não há arroz, não há feijão, Hallelujah. No picanha. não há picanha, No macaroni. não há macarrone. What's going O on? que é que está It acontecendo? was so bad, it got so bad, Estava tão mal, that some of them had to let their children go into slavery. que alguns tiveram que deixar seus And filhos that was irem para a a escravidão. seven-year ordeal, 7 E isto years. foi um espaço de 7 Now, anos. who was lending them money Quem é que estava emprestando dinheiro a eles? and taking their children because they couldn't pay? E levando os seus filhos porque eles não poderiam pagar. It was Judah. It was Era- other Jewish people. Era Judá, outro povo. Brother judeu. Os irmãos against brother. Era irmão contra irmão. Now we know what happened when Nehemiah heard about this. Nós sabemos o que é que aconteceu quando Neemias escutou acerca disto. We're out here Nós estamos aqui building a wall. construindo os muros. One hand I have a sword. Numa mão eu tenho a espada. The other hand I have a trowel. Noutra mão eu tenho uma pá. And we're trying to defend and build. E nós estamos tentando defender e construir. And our brothers who we're building this E os for nossos irmãos para quem nós estamos are construindo back home estão lá em casa taking our children into slavery because our wives can't pay. levando os nossos filhos para a escravidão porque as nossas mulheres não podem pagar. If you're Nehemiah, you say, Se você fosse Neemias, você forget diria: these people.
They're lá, nuts. para lá com esta gente é louca. And Nehemiah gave a lot of his own personal wealth to feed people at the wall and to keep things E going. vocês sabem que Neemias deu muito da sua riqueza para dar de comer àquelas pessoas que estavam construindo o muro. There's going to come a time when you have a vision Vai chegar o tempo que você A vai ter dream uma from visão, God. um sonho de Deus, and the people are going to do something crazy like that, e o povo vai fazer algo louco assim. and you're going to say, you know what? E você vai dizer, sabe uma coisa? Go. Vai, I'm desaparece. going back. I'm going back. That's Eu it. vou para trás. Take eu vou all de the money you volta. want, do whatever you want. Leva o I'm going to dinheiro, leave. leva tudo o que vocês quiserem. But not Nehemiah. Mas não Neemias. Not the people from the third group we talked Não about. a pessoa do terceiro grupo que nós estamos falando. He nearly killed them. Ele quase que os matou. Long story short, right? Uma grande história feita. Everything was restored. Tudo foi restaurado. Everything was restored. Tudo foi restaurado. When you have a vision from God, Quando você tem uma visão de Deus, God will support you. Deus vai te suportar. Have you ever been out to a restaurant with Você já a lot of people? foi a um restaurante onde está cheio de Maybe a pessoas? whole table, let's say 12 people. Talvez uma mesa de 12 pessoas. Everybody's eating, having a good time. Todos estão comendo, tendo um bom I'll have tempo. another soda. Eu quero have uma outra another slice of soda. pizza. Eu quero outra fatia de pizza. The bill comes. Vem a conta. You pass the bill around. Everybody's supposed to Eles get. passam a conta de uma pessoa para outra. If you're the poor guy Se você é a pessoa pobre da who's mesa, last in the line, que é o último na linha, you're counting. você começa a contar. Você começa a contar. E começa a olhar a nova conta. Somebody didn't pay. Alguém não pagou. There's always a few. Sempre há alguns. Whatever you do, leave the money and leave. You don't want to be the last guy with the check. Seja o que você fizer, você deixa o dinheiro e desapareça porque você não quer ser a última pessoa a receber a conta. I'm telling you this story because Eu estou te dizendo esta história porque God pays Deus paga for everything He por orders. tudo aquilo que Ele faz à ordem. God pays Deus paga for everything He por orders. tudo aquilo que Ele ordena. He never leaves you Ele nunca te deixa to pay the bill. para pagares a conta. Never. Nunca. So that's why when Nehemiah said, no. Por isso é que quando Neemias disse, não, We're building this wall. vamos reconstruir este muro, God's going to take care of it. Deus vai tomar And in conta one disto. day, E num dia, all the nobles todos os nobres turned it all around. se viraram tudo You do don't owe us avesso anything. e You don't owe us não, anything. e não notaram nada. Opposition from within. Oposição de dentro. Opposition from your brothers. Oposição dos teus irmãos. Go back to 4:10. Vamos lá ao capítulo 4, verso 10. The wall is halfway up. O muro está a meio caminho de construção. The wall's halfway up. O muro está agora a meio caminho. This is also a time Isto é também um tempo of great danger for your vision, de grandes coisas para a tua visão, for your dream. para o teu sonho. We're all excited. Todos estamos animados. We've done a great work. Fizemos um belo trabalho. It's halfway up. Está a meio caminho a construção. There will always be people Vai haver sempre pessoas that will say, que dirão, it's good. é bom, Let's take it easy. vamos agora relaxar um pouco. Let's take a break. Vamos tomar It's um half. recreio. It's better than what it was. É melhor do que When onde we showed estava. up here, there was nothing but Quando burnt. nós chegámos aqui, rocks havia and apenas ruínas. garbage. Havia, But now it's halfway. It looks neat. It looks mas good. agora está bonito, If está you no go like caminho. this, if you go like Se você this, começar a looks olhar de perfect. lado, está Perfect. perfeito. Everything's perfect. Está tudo perfeito. There will always be people in your life that'll Vai be haver that way. sempre pessoas na tua vida que vão analisar desta No, you maneira. want a business. Mas quando você quer um negócio, You don't want a job. você não quer um emprego. No, but you have a job. You have a job. Just stay with that job. Não, What do you- você tem um emprego, fica com esse emprego. But you don't understand. I have a vision. Mas- I have a job. That's mas- half of it. But I want a business. Mas você não compreende. Eu tenho um emprego, mas você What não about the compreende. Eu tenho friend uma that visão. Eu quero um negócio. What about the friend that says you have a beautiful apartment? Que tal os amigos que dizem você You tem um don't pay that apartamento much. lindo? You don't Você pay não that paga much. muito. Everything's included. Está tudo incluído. Just relax. Relaxe um pouco. Come on, you take it easy a little bit. Tome um relaxo. Right. Tudo bem. But the person with the vision Mas a pessoa com a visão, doesn't see an apartment when he closes his eyes. ele não vê um apartamento quando fecha He os seus sees a olhos. 5-bedroom house Ele vê uma casa with de a 5 2-car dormitórios garage. com uma garagem para and a 2 pool in carros. the back. E ele vê uma piscina lá atrás. Oh, because you're the person with the vision. Sabe porquê? Porque você é a pessoa com The a visão. halfway point, Aquela pessoa a meio caminho absolutely dangerous. é absolutamente When perigoso. sometimes the kids are in school, Às vezes quando as crianças se encontram na escola, you know, it's a C.
as a grade. é um cântico. It's not an F. É um C como um graduado, não é um F. It's not an F. It's not a C. Não é It's not a B. Não é um B. Hey, you know, not everybody can get an A. Nem todos podem alcançar good. um A. É bom. But if you're a good parent, Mas se você é um bom pai, C, um C, B, at least a B. pelo menos um B. And then Johnny comes home with a B. Quando Joãozinho vem para casa com um B, Where's the A? onde é que está o A? Dad, I got a 99 on a test. Pai, eu recebi 99% That's neste a great exame. song, but where's the extra point? You could Tudo have had bem, 100. mas onde é que falta aquele You outro have a ponto? vision. Que tal os 100%? Você tem uma visão. Halfway point, very dangerous. When you get to that halfway point, Ponto a meio caminho é muito perigoso. you gotta pray. Você tem que começar a orar. Keep your eye on the vision. Ter a vista na Don't visão. ever settle. Nunca halfway. fique contente com meio caminho. Have them say that. I won't settle for halfway. Diga assim, eu não fico contente a meio caminho. Half of a good husband, Um marido a meio caminho, metade. forget it. Vamos esquecer isso aí. You got the point, right? Temos que orar, não é? At least you're laughing a little Pelo bit. menos vocês estão sorrindo. They start complaining, Judah. Aí Judá começou a complicar. The strength of the bearers Eles, of the burdens. Sobre os fardos, The people that move rock A to point B. as pessoas que estavam levando as They're rochas tired. de um They're ponto tired. para o outro, as pessoas estavam cansadas, saturadas. And there's so much stuff laying around, so much E garbage. havia tanto lixo, tudo espalhado. Listen to what they say. That Isto foi o que eles disseram. we're not able to build this wall. Nós não podemos construir este muro. And not only that, our adversary said, they shall not know E não somente isto, mas o nosso adversário disse, nada saberão, when we're going to come among them nem verão até quando entremos no meio deles and slay them. e os matemos. So it's halfway done. Então está Let's take a construído a break. meio caminho, vamos It's agora opposition from within. relaxar, porque isto é oposição de You're dentro too para aggressive. fora. Você é muito agressivo, You want everything your você way. quer tudo à sua maneira, We're tired. estamos cansados, We need a break. nós agora precisamos relaxar. As a leader Como líder of your vision, da tua visão, of your 2014, do teu 2014, look them in the eye. olha no olho, Thank you for your work. agradece pelo seu trabalho Have a nice day. e tenha um bom dia. Oh, come on. If you got a passion about what você God tem uma wants to do in pensão- your life, not everybody can go where you're going. Se você tem uma If paixão you have daquilo a que Deus passion quer in your fazer, life, nem you've todos got to podem say ir. goodbye to some people. Quando você tem It could be paixão a na sua vida, você boyfriend, tem que it could dizer be a adeus a algumas girlfriend, it could pessoas. be somebody that's stopping you at the halfway point. But when God does something, it's never halfway. Pode ser alguém que te quer parar a meio caminho, mas quando Deus começa alguma coisa, Ele nunca para a meio Do you want caminho. to be halfway Quer healed? você estar a meio caminho? Do you want to be halfway saved? Quer você estar meio salvo? No, I want to be healed. Não, eu quero estar I ser want it curado. all. Eu I want it quero all. tudo, Everything that God quero says tudo aquilo que Deus that I can diz have. que eu posso And ter. no one can talk me out of it. Ninguém me poderá dizer de outra forma. Not even the people that built half that wall with me. Nem as pessoas que construíram aquele muro a meio caminho comigo. This is getting long. I'm sorry. Can I have like another couple of minutes? Mais alguns minutos. Thank you. I know you go long too, right? A little Eu bit sei que long. às vezes That's o okay. nosso they're- pastor they também know se what they're doing. prolonga um pouco. Quick. E rapidamente. When people are helping you, Quando as pessoas te estão whoever that lady is ajudando, building that daycare, you're gonna aquela senhora que estará querendo construir or aquele whatever infantário, you're building, your business, whatever you're ou building, qualquer tipo de negócio que você queira your construir, passion is going to attract people, a tua paixão vai atrair as and they're going to pessoas. help you to a point, E eles te vão ajudar até um ponto. and then they're going to feel entitled E depois eles se vão sentir como eles têm direito to tell you what to do, de te dizer o que é que você tem que fazer. to direct the vision of God in your life. Para dirigir o sonho que Deus te deu na tua vida. But you got to say goodbye. Mas você tem que dizer adeus. That's when it's time to say goodbye. Isto aqui é quando chega o tempo de Okay, dizer that was free. adeus. The last one. E o último ponto. We covered that. It's good. Praticamente cobrimos todos os pontos. 4:14. Capítulo 4, verso 14. So we've seen you're going to have opposition from inside. Você vai ter from oposição outside. de dentro e de fora. The devil's going to try to make you afraid. O diabo vai tentar com que He's você going to try to tenha medo, confuse you. te vai tentar confundir, He's going to try to make you doubt te vai what you tentar heard from God. duvidar daquilo que você ouviu de Deus. The people that are working with you, the people that you depended on, As pessoas com quem você trabalhou e de quem dependia are going to begin to complain that they're tired. vão começar a dizer que estão They cansados just don't have the vision that you have. porque não têm a visão que você tem. And that's when E isto é quando the fun begins. a brincadeira começa. Verse 14. Ou o bom tempo começa. Verso 14.
This is where Nehemiah finds himself right Isto now. aqui é quando Neemias se encontra Pressure from everywhere. Pressure. com Pressure. pressão de Pressure. todo lado. Pressure. Pressão de todo lado. And I looked E olhei, and I rose up e levantei-me and I said unto the nobles, e disse aos nobres which are the landowners, e aos magistrados, são aqueles que eram To os the proprietários, e aos magistrados and to the rest, e ao resto of the people. do povo. anyone with ears Qualquer um de vós com ouvidos heard Nehemiah. escutaram Neemias. And he took the cup and he threw it on the ground. We say gauntlet. I don't know if you have that in Portuguese. He took the challenge and he threw it down on the table. Ele tomou o desafio e ele jogou sobre a mesa. Be not afraid of them. Não temais. Remember the Lord, Lembrai-vos do Senhor, which is great grande and terrible, e terrível, and fight. e pelejai. Somebody say fight. Alguém diga pelejai. You have a vision from God? Você tem uma Sometimes vi- you're going to have to fight. Você tem uma visão de Deus, Yes, às vezes you are você going to vai have ter to que fight. lutar. You have Você to vai fight ter que lutar. discouragement, fear. You're going to have to fight people within and fight people Desencorajamento. without. But guess what? The Lord God himself fights with you. Mas você sabe, quando você tiver que lutar, Deus Ele mesmo vai lutar Listen, consigo. you're not just fighting for you. Listen Você to não what vai it says. somente lutar por si. Olha o que diz. Fight for your brothers. Lute pelo seu irmão. Fight for your sons. Lute pelos vossos filhos. Fight for your Lute daughters. pelas vossas filhas. For your Pelas wives. vossas mulheres. And for your E houses. pelas vossas What you're casas. fighting for is bigger than you. Aquilo que você está God lutando é is going maior to do que bless você. your family, your Deus vai sons, abençoar your a tua daughters, família, your a wives, tua your filha, husbands, the os teus children and the filhos. grandchildren that haven't even been born Os nossos yet. que ainda não This nasceram. year, by making that vision come alive inside of you. Este And ano. sometimes you've got to stand up and fight. Este ano, que este sonho vai ser bem vivo dentro de você. E às vezes você tem que se levantar e lutar. Don't stop fighting, Não pare de lutar. because God Porque Deus guarantees te garante the victory. a vitória. God Deus guarantees te garante the victory. a vitória. All you have to do Tudo o que tens de fazer is fight. é lutar. Fight. Lutar. Never give up. Não desista. Never give up. Nunca desista. Never give up. Nunca desista. Say it. Never give up. Diga, nunca desisto. Never give up. Nunca desisto. It's easy to give up, É muito fácil but not you. desistir. You're not going to give Mas não up. você não vai Not this desistir. year. Não este ano. Not now. Não agora. Not at this appointed time. Não haver You're um not giving tempo up. apontado. It's Você não going to vai be desistir. different. Vai ser It's going to be diferente. different. Vai ser Turn to somebody and diferente. say, this year's going to be different. Diga, este ano vai ser diferente. Amen. It's going to be different. Vai ser diferente. It's going to be Vai different. ser diferente. It's a breakout year. É um ano de quebra mesmo. Some of you feel like you've been shackled by hands and by feet. Alguns de vós poderão pensar, There's not se enough sentem que money to estão turn amarrados de left, pés e and there's mãos not enough money to turn right. e que não há espaço para virar para a direita. You feel alone, Você se isolated, sente sozinho, isolado, broken dreams, broken quebrado, trust. sonhos quebrados, But confiança quebrada. that ends now. That ends Mas today. isso termina That ends agora. this year. Termina este Provision ano. of God. That thing that visão comes to de you Deus. at night Aquela and is in visão your que vem mind à and is in noite. your spirit and is in your heart. The thing that you've been chasing after. It happens this year in the Amen. name of Jesus. Neste sonho que está na tua mente e no teu coração, Get up on your acontece feet. este Get ano. up on your Vamos feet. ficar de If pé. you agree with Aleluia. anything you just heard, get up on your feet and start Se to você praise ficar, God. Let's get a amen. piano play. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.